Fala, galera. O Palmeiras conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. O Verdão bateu o Sport por 2-1 na Ilha do Retiro, com gols de pênaltis anotados por Flaco Lopes e Piquerez. O atacante Christian Barletta marcou para os donos da casa, em uma bela jogada ensaiada de escanteio com assistência de Lucas Lima. Vamos conferir a análise do jogo aberto sobre Palmeiras 2 e Sport 1. Estamos com o pênalti marcado, o segundo pênalti marcado para o Palmeiras, que gerou reclamação do Sport. E como o pessoal está reclamando desse lance? Meu Deus! Mas eu não consigo entender como, numa partida em que há árbitro de vídeo, a gente não tenha sequer a revisão do lance. Que foi muito claro. Eu não vou aqui debater com vocês se foi pênalti ou não. Não foi pênalti. O que aconteceu hoje na Ilha do Retiro é uma vergonha para a arbitragem brasileira. Está na hora do Brasil começar a importar árbitro também. Porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do produto Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje nós temos mais um capítulo negro na história do futebol brasileiro sendo escrito. Foi escrito hoje aqui na Ilha do Retiro, na frente de todos vocês. E a gente não pode aqui abdicar de se indignar com esse tipo de situação. A gente não pode aqui abdicar de omitir, de achar que é trivial. Desculpa, foi mais um erro que aconteceu. O Sport está na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 3 pênaltis marcados contra ele, 2 que não foram. Eu não gosto nada de falar sobre arbitragem, não gosto, mas quando é para falar, é para falar. E agora vi o lance e eu fiquei incrédulo com o que vi. Eu fiquei incrédulo, não consigo perceber. Não consigo perceber. E é uma revolta enorme. É muito trabalho, é muita dedicação, é muito sofrimento. E acima de tudo é muita coragem. Não, quem teve um apagão foi o VAR. Teve um apagão e grande. Porque depois o dissabor que dá é este. É de trabalhar no limite, é estudar o adversário ao limite, é caprichar em tudo, é estarmos preparados para uma linha 3, para uma linha de 4, para jogar o A, o B, o C ou o D, e de repente, num lance, vai tudo por água abaixo. Hoje quiseram e fizeram com que a gente se sentisse pequeninos, mas nós não somos pequeninos. Vamos continuar a trabalhar com indignação com o que aconteceu. Já não podemos fazer nada com aquilo que aconteceu, que foi uma vergonha das grandes, incompetência total, algo que eu já não vi há muito tempo. Essa penalidade do Matheus Alexandre no Veiga, na primeira parte, aqui no nosso primeiro tempo do jogo aberto, ninguém marcaria esse pênalti. Até o Edu falou que é duvidoso, deixou no ar, não é? Ulisses. Não, mas você é muito palmeirense, cara. Também não marcaria. Você é muito palmeirense, velho. Você vê aqui, só defende o Palmeiras, só fala do Palmeiras. Eu tenho que ser coerente. A gente também tem que ser aqui, ou é ou não é. É duvidoso, mas eu não marcaria. Ulisses Costa, o que será que árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, e árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, concordaram tanto nesse lance? O Soler falou pra mim assim, se prepare, juro por Deus, antes do jogo, Ulisses, arbitragem, vem problema. Antes do jogo, Gustavo Soler na Rádio Bandeirantes. Na hora eu tô transmitindo o jogo. Entrou na área, Veiga dominou, vem Chicão, travou na bola, segue o jogo. Pra mim, segue o jogo. Aí vem esse mardito. O Matheus Alexandre. Esse apito, né? Com o Matheus Alexandre. Entendeu que o Chicão fez o foi primeiro pênalti no Flaco. Aí vem esse mardito desse apito. Mardito. Eu não acreditei, Renato. Falei, não. Por quê? Ele toca a bola e o pé fica no chão. E na sequência, acontece o encontro dos pés, mas o pé do jogador já tá no chão. É o primeiro lance que conta. Ele toca a bola. É inacreditável esse pênalti marcado pro Palmeiras. Não dá pra aceitar esse tipo de erro com o VAR, Renata. Com o VAR é só pegar o VAR. Pera. Não, o pé já tá no chão, né? Posteriormente, o jogador tropeça no pé dele. Posteriormente, é o fato dele ter tocado antes da bola. Então, lance normal. Pois é, já tem a reclamação do pênalti do Paulistão, né, Marco? Que aquele pênalti foi marcado contra o São Paulo, no Vitor Roque. E agora, mais uma penalidade que tem sido contestada pela maioria esmagadora. Ô, Renata... Que isso? Quem que é? Caramba, desculpa, gente. Deixa eu entender aqui quem deve ser. Pô, durante o programa, Ronaldo. Deve ser a Roberta, deve ser o Luquinha, sei lá. Tem que desligar o celular. Quem será? Alô? Alô? Já Tem que apertar o botão. Dizem que pênalti mal dado não é convertido.
Olha, doutor. Ui, que é? Gente, o Marco Aurélio Cunha mandou uma mensagem, é isso? Fala aqui. E aí, Marco? Ô, Renata, claramente esse lance aí mostra o quê? Que eles estão julgando o toque e não a energia, a intensidade do lance. O jogador toca a bola, o pé tem que ficar no chão. O pé está no chão. Aí o outro vem e deixa o pé para que seja tocado. Ok. É muito claro isso. Não foi pênalti. Mas você falou que pênalti, acabou de falar, que pênalti mal marcado não é convertido. E aí? Na maioria das vezes não é. Ah, tá. Na maioria das vezes não é. É óbvio que Isso é um axioma, né, É uma doutor? falácia. Axioma, que palavra bonita. Mas o Paulo O Roberto que significa Martins. isso? Liga pro Tite que ele te dito explica. popular. Achei que era rolão. Liga pro Tite. O Tite te explica. Bem que você não olhou pra mim, Xixi. Sei lá, ué. Não tem um coisa. Eu quero só concluir. O VAR precisa parar de entender que o toque sem energia não é falta. Não é falta. É só falta quando há energia. de Contato poder- é permitido no futebol, que não é Exato, permitido é o contato vai sempre faltoso. existir. O centro não vai tirar a perna pro outro passar, ele vai tentar bloquear. Agora, ele toca a bola, o pé tá no chão e o outro vem lá e deixa o pé. E sai riscando a Deixa ponta da o chuteira pé. no chão ainda. Pô, por favor, pô. Então não há energia para consignar uma falta, uma penalidade máxima. Não houve o trança-pé, não houve o pontapé. O cara tocou e o pé estava fixado no chão após ter tocado a bola. A interpretação desse pessoal do VAR está muito ruim nessa questão de intensidade da bola. E tem uma coisa, não faltou energia pro Piquerez cobrar a penalidade verdade. também, Sgarbi. Primeiro que o Cicinho falou de cabeça de rolão, olhou pro Ronaldo, eu não achei bonito isso, mas... Não tem nada a ver com o Ronaldo, não. Você dormiu hoje, tirou a touca e não passou pente no cabelo. Você com esse cabelo calveludo aí, então é aquela coisa Não, mas, Rei, na minha opinião, assim... Diga. Mais um lance que é difícil acreditar como a arbitragem consegue errar um lance desse. É assim, o Bruno Arleu de Araújo... Sempre a favor do Palmeiras, né? Não, mas porque o São Paulo teve um pênalti que não foi nada na primeira rodada também contra o Sport. Contra o Sport foi Sport. prejudicado 2 vezes já no Brasileiro. 2 vezes. E a primeira vez que o Sport foi prejudicado foi com o pênalti aonde que aconteceu? No Morumbi, Ele acabei de falar exatamente isso. Beluda. Só que não é fato assim. Num ex-corintiano, né? Então, Aí, ó. Só que pra mim existe uma situação que tem que parar há muito tempo, que os clubes aqui do eixo, muitas vezes esse lance eles apitam pros clubes do eixo, cara. Pra São Paulo, pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Flamengo. E quem sai prejudicado são os clubes de fora, do Nordeste, muitas vezes. Tá errado. É um lance assim, é um absurdo completo esse lance. Não foi nada, todo mundo viu que não foi nada. Bruno Arleu de Araújo. Esse daí é o pior árbitro da Série A, gente. É o pior juiz da Série A. O VAR também é uma vergonha, cara, uma vergonha. acho que a concorrência é grande, hein? Mas esse lance é uma vergonha, assim, esse lance é um escândalo. O pior é um pra mim de escândalo todos esse é o lance. Daronco. Para quem está chegando agora, acompanhando o Jogo Aberto, vamos revisar outra vez o áudio da comunicação entre árbitros de campo e VAR. Isso é pra piorar. Ele vai calçar o pé, tá? Ele vai calçar. Ó, o toque, ele chega a. Não, volta. Ele vai tocar na bola. Vai um pouquinho mais. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um calço. Ele toma o toque. Ele falou que toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o calço. E isso aqui impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria pra ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem o entendeu? APP. A gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Bom. Penal confirmado, APP checado. Sgarbi, complemente. Não, só pro senhor Edinaldo, que aumentou o salário das federações em mais de 4 vezes, por que ao invés de dar um salário de 215 mil reais para os presidentes das federações, o senhor não vai profissionalizar a arbitragem brasileira? Se for fazer uma conta básica em relação a isso, tem dinheiro para profissionalizar, para melhorar a capacidade desses caras, porque os caras erram muito, não podem errar. Recebem lá, seus árbitro FIFA, quase 10 mil reais para apitar um jogo, tudo, não pode errar. Só que os caras no futebol, cara, tem que ser profissionalizado. São muitos juízes que muitas vezes têm outra profissão, têm outras coisas. Por que ao invés de aumentar o salário da federação para ganhar a eleição, não muda isso? Não profissionaliza a arbitragem? É o que eu penso. Essa é uma discussão longa. Everton Guimarães, boa tarde para você. Já vamos falar sobre Inter e Cruzeiro e também Galo e São Paulo. Mas eu quero a sua opinião. Você daria essa penalidade, marcaria esse pênalti que foi a escolha do Bruno Arleu de Araújo e do Rodrigo Nunes de Sá?
mãos ao alto, né? Lá em Porto Alegre, mãos ao alto. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos fazer conta? 215 mil vezes 27 federações. 5.805 por mês. 5 milhões. 5.805 vezes 12 meses. Nós estamos dando praticamente 70, ainda, porque teria, né, mesadinha para presidente e um dia também repassar a federações. Nós estamos falando aqui de algo na casa de 80 milhões por ano, que não dá 10% do faturamento da CBF, né? Então, se nós temos aqui algo em torno de 80, e aí, se tiver alguma coisinha por fora, estamos falando de quase 100 milhões. 100 milhões por ano, dá para fazer um investimento na arbitragem para melhorar? Pois bem, a gente vê técnicos estrangeiros no Brasil, vários deles, inclusive fazendo bons trabalhos, no caso do Abel, um grande trabalho. A gente vê jogadores estrangeiros fazendo muito sucesso no país. Por que nós não podemos ver arbitragem estrangeira também? Porque nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? Nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? É sério isso? Né? E não é porque é o Palmeiras, é porque o Inter, é porque o Atlético, o Cruzeiro. Não. É que são lances bizarros, né? O pênalti no jogo São Paulo e Palmeiras, bizarro. Esse pênalti que nós estamos vendo aqui ao lado, isso é bizarro. O árbitro pode até meter o apito na boca e ter enxergado o pênalti aí, mas o VAR tem que salvar. Mas parece que há uma parceria andando paralelamente do VAR meio que confirmar o que o campo está dando. E o VAR está lá exatamente para dirimir as dúvidas. Então o VAR briga com a imagem, aquela Daiane Muniz lá no Sul, lá, pelo segundo jogo consecutivo. Foi o jogo do Atlético contra o Grêmio e ontem o Cruzeiro contra o Inter. Ela, ao invés de ajudar, ela atrapalha, ela é péssima. Os árbitros são péssimos. Esse cara que apitou o São Paulo aqui ontem, ele conseguiu irritar os dois. Esse tal de Abate Abel, horrível. O Klaus, que um dia eu falei que era o melhor do quadro da federação, péssimo. O Daronco, péssimo. O Aleu, péssimo. E o Marcelo de Lima Henriques puxa a fila da incompetência. Tudo horrível. Esse pênalti foi um absurdo e a rodada foi uma desgraceira para a arbitragem brasileira. Bom, agora para chancelar esse lance, Chico Garcia. E quando é arbitragem, é Francisco Garcia. Não se esqueça que ele fez o curso com os caras. Vamos ver. Mas ele fez o curso. Mas eu sei interpretar melhor, tá? Agora tá. Eu fiz o mesmo curso, mas eu sei Vamos ver interpretar se você sabe. Agora eu fiquei mais tranquilo. Às vezes. Gente, não dá pra entender, porque acho que o Marco tangenciou esse assunto. Nós estamos estragando o jogo, né? O jogo ele tem contato que é permitido, tem contato que não, mas existe uma neurose e hoje a gente precisa entender o contexto também. Mudou o comando da arbitragem brasileira. Vocês sabem quem é o chefe da arbitragem? Não, nem eu. Pois é, porque está lá uma consultoria de árbitros que vem de fora, tem o Rodrigo Sintra, aquele que era árbitro aqui de São Paulo, que está capitaneando as ações, o Alício Pena Júnior ainda está lá, o CNM saiu. Você quer dizer que não tem para quem reclamar? Não, mas aí que tá. Aí os árbitros que estão sendo escalados, eles também querem mostrar serviço. E aí o VAR fica procurando pelo em ovo, aquela chatice. Então, na segunda rodada, a gente já está com esse tipo de problema. É óbvio que não foi pênalti, porque a ação do defensor ela é na bola, o pé dele fica parado, o Veiga arrasta já no peso morto, assim, para cavar a penalidade. O árbitro foi na dele e o VAR concordou. Inacreditável. Elogiamos a arbitragem na primeira rodada, praticamente sem nenhum problema, e agora, em contrapartida, veio tudo de uma única vez. Você está preparado para conhecer Então, continuando nesse jogo, vitória do Palmeiras para cima do Sport. A penalidade foi marcada primeiro, convertida pelo Flaco Lopes. Chico no Flaco Lopes. Alguém aqui discorda desse pênalti marcado? Esse foi claro, né? Esse tem um puxão ali. No ombro, isso não tem discussão, pelo menos para mim. Everton, pênalti ok, o primeiro pró-Palmeiras, tudo certo? Pênalti, Renato. Tem um outro lance, trazido até pelo Edu Dracena aqui, envolvendo o Kaique França, o goleiro, com o Flaco Lopes, e que não foi marcado, nada aconteceu, a arbitragem seguiu o jogo nessa situação. E aí, Edu, revisa pra gente esse lance. Esse lance aí que o Flaco, né, pressionou o goleiro, né, o Kaique, eu achei, se fosse para marcar esse do que o do Veiga. Entendeu? Você achou que esse foi mais pênalti do que o outro em comparação? Porque eu acho que teve o contato ali do Kaique, entendeu? Por mais que igual o Ronaldo falou, que apafou ali a bola, mas a bola não ficou nas mãos.
Entendeu? Então Não ficou porque ele chutou lá. Mas aí foi no corpo dele. Aí foi falta do goleiro e vermelho. Ai, goleiro é intocável. Aí quando ele já intocável, não. O goleiro está indo com a mão e ele ainda chuta o menino. Quando ele jogava, ele dava carrinho com os dois pés e falava, segue o jogo. E agora quer falar com o goleiro com a mão, fez pênalti. O Dracena é meu parceiro. Eu achei que ele ia trazer a entrada no Estevão. Aí, essa daí foi brincadeira. Eu concordo com esse aí não. Esse aí é vermelho na hora. Não, o Ronaldo, o axioma dele seria o seguinte, Chico Garcia. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu fazia. É, porque se sou eu levanto o pé também. Eu vou com a mão e levanto o pé. Toma, ele receba. O cara vai me chutar no chão aí. Alguém marcaria essa penalidade fora o Edu Dracena? Ô, Edu, eu amo o Edu, sou seu fã, mas você tá muito louco. Tá muito louco. Uma semana de jogo aberto e já mudou a cabeça. O goleiro abafa, é recíproco também. no chão e quer que dê pênalti. Depois é consequência do movimento. Tropeça no goleiro que fez a defesa. Tropeça no goleiro, o goleiro foi contra ele. Claro, o goleiro tem que defender. O goleiro tá rolando. Eu gosto da discórdia. Olha lá, o goleiro pega a bola, ele vai lá, abafa a bola. Que menino bom, Pênalti pra nós. Cicinho, você não vai se manifestar, Cicinho. Não, deixa eles discutir que eu tô pesquisando aqui pra saber o que é axioma. Deixa eles discutir aí. Palavra bonita, rapaz, vai usar no vocabulário. Dá até vontade de dar o nome do filme. Agora, sem perder tempo, vamos para o jogo do meu Colorado, que bateu o Cruzeiro. O primeiro resultado positivo na Série A coloca o Palmeiras já nas posições mais altas da tabela. O time de Abel Ferreira chegou a 4 pontos, mesmo números dos líderes Internacional e Corinthians. O Sport, por outro lado, permanece com apenas 1, somado no empate contra o São Paulo, ainda na rodada de abertura. Os pênaltis assinalados para o Palmeiras, especialmente o segundo, geraram enorme reclamação do Sport ao fim do jogo. No lance em que Rafael Veiga cai na área, os atletas da equipe da casa reclamam da marcação de Bruno Arleu de Araújo, que não foi ao vídeo consultar o lance. Piquerez, que nada tem a ver com a decisão da arbitragem, converteu a penalidade aos 45 minutos da etapa final. O torcedor do Sport presente na Ilha do Retiro neste retorno do estádio à Série A não saiu decepcionado. Durante a primeira etapa, a equipe da casa mostrou mais volume e levou mais perigo ao Palmeiras, que, com uma equipe alternativa, mostrou desentrosamento e pouco agrediu o adversário. Com boas atuações de Lucas Lima e Sérgio Oliveira, o Leão controlou o setor de meio campo e criou boas oportunidades. Porém, o Verdão foi quem saiu na frente. Aos 30 minutos, Flaco Lopes derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. O próprio Flaco bateu no centro do gol aos 32 e abriu o marcador. O placar não abateu o Sport, que manteve o volume de jogo e não demorou a chegar ao empate. Aos 37 minutos, Lucas Lima cobrou escanteio aberto na direção de Christian Barletta, que pegou de primeira, colocado para superar Everton e decretar a igualdade durante a primeira etapa. Abel Ferreira decidiu mudar o planejamento ainda no intervalo, quando decidiu enviar a campo Piquerez e Estevão. Apesar da mudança repentina, o Sport seguiu com o domínio e levando perigo, especialmente pela atuação inspirada de Lucas Lima, que teve muita liberdade. A situação começou a mudar quando o Palmeiras mudou a estratégia aos 13 minutos, com a entrada de Rafael Veiga na vaga de Bruno Fux. Sem 3 zagueiros e com o meio-campo mais ocupado, o Verdão passou a ter mais controle da bola e assustar Kaique França, que fez grande defesa encabeçada de Facundo Torres aos 15. Aos poucos, o Palmeiras tomou o controle do jogo e chegou à vitória na reta final. Aos 42 minutos, Rafael Veiga caiu na área e a arbitragem assinalou pênalti para protesto dos atletas do Sport. Após mais de 3 minutos de paralisação e reclamações, Piquerez pegou a bola, deslocou o goleiro e decretou a vitória.